A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder estar aqui com você mais um sábado para nós juntos lermos a santa palavra do nosso Deus. E este livro do profeta Isaías, um profeta que traz tantas promessas e tantas profecias sobre o nosso amado Jesus, o Messias prometido. Portanto, hoje nós estaremos dando continuidade lendo o capítulo 12. É um capítulo bem curtinho, entretanto, que fala e dá continuidade deste louvor a Deus por haver restaurado ao seu povo. Lembrando que o capítulo 11, que nós lemos a semana passada, falava sobre esta promessa de um reino messiânico, ou seja, do milênio, 1000 anos de paz, aonde Jesus estará governando, sendo o rei nesta terra durante 1000 anos. Portanto, nós vamos ver que a continuação deste capítulo 12 fala e louva a Deus por haver restaurado ao seu povo Israel. Então, Isaías, ele escreve algo que vai ainda acontecer com o povo de Deus. Portanto, o capítulo 12 nos diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirarei águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Oh, que glorioso capítulo que louva ao nosso Deus pela sua tão grande salvação. E é uma das coisas que não somente os profetas, os salmistas, eles sempre evocam isso para com o seu povo Israel, que não somente louve a Deus, proclame os feitos do Senhor, para que todas as nações, para que todos os povos possam conhecer e saber a grandeza do nosso Deus. Este capítulo, falando, né, no versículo 2 que nós lemos, ele diz que Deus, ele é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força. Oh, meus queridos, ele é o nosso cântico, ele é a nossa força. Ele se tornou a nossa salvação. E que quão glorioso, que grande esperança é esta que nós temos de saber que o nosso Deus, ele não somente ele nos dá força, ele nos protege, ele nos conforta, mas ele também, ele é a fonte da nossa salvação. Em ninguém mais há salvação. Está escrito no capítulo de Atos, dizendo que nenhum outro há salvação, nem debaixo dos céus. Outro nome é dado pelo qual nós devamos ser salvos. Aleluia. E o profeta Isaías, ele disse: e vós com alegria tirarei água das fontes da salvação. E nós entendemos que águas na Bíblia Sagrada fala exatamente sobre esta questão. Tem este símbolo de salvação, este símbolo de algo que é abundante, algo que é uma fonte inesgotável. E nós vamos lembrar em tantos lugares na Bíblia Sagrada, aonde nos fala, onde demonstra esta palavra a Jesus, ao nosso Deus, a salvação, como esta fonte de salvação, fonte de água. O próprio profeta Jeremias, ele dizia, não é, uma palavra muito severa para o povo de Israel, dizendo para ele: vocês fizeram duas maldades. Vocês deixaram o manancial de águas vivas, de águas frescas, de águas que estão brotando
voltando sempre e foram cavar cisternas, cisternas rotas que não retêm água. Oh, meus queridos, que diferença quando nós vivemos a palavra, quando nós estamos dentro desta palavra, quando nós estamos debaixo na obediência a esta palavra e quando as pessoas vivem simplesmente uma vida religiosa. No tempo de Jesus, nós vamos ver que havia muitas pessoas religiosas. No tempo de Israel, nós vamos ver que existiam tantas pessoas que eram simplesmente religiosos. Muitas pessoas podem dizer, mas vocês têm uma religião, vocês são muito defensores da vossa religião. Eu sempre gosto de dizer, olha, você pode denominar a minha vida, a minha prática, a minha fidelidade em estar na igreja, em servir a Deus, como uma simples religião. Entretanto, o cristianismo, a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus é muito mais do que simplesmente uma vida religiosa, do que simplesmente estar cumprindo regras e mandamentos que muitos deles dizem, vocês têm umas regrinhas aí, vocês não podem fazer nada, vocês não fazem isso, não fazem aquilo, e coloca tantos parâmetros dentro deste fator religioso. Entretanto, nós gostaríamos de lembrar a cada um de nós que a nossa vida com Cristo, o nosso relacionamento com Cristo, a nossa salvação, é como a Bíblia diz, é uma fonte de água. É uma fonte, não é uma cisterna, não é um poço, não é uma cavidade, um tonel de água, não. A nossa salvação, ela é um manancial de águas, que quanto mais você tira, mais você é refrescado. Quanto mais você tira, mais água brota. Quanto mais você lê, quanto mais você se envolve, quanto mais você busca, quanto mais você examina, quanto mais você busca ao Senhor e a sua palavra, oh meus queridos, não, a fonte não cessa, a fonte não para. Não tem término, aleluia. Nós continuamos crescendo, nós continuamos amadurecendo, nós continuamos conhecendo quem é o nosso Deus, aleluia. Portanto, que nós possamos a cada dia buscar e estarmos dentro neste manancial de águas, que nós possamos viver uma vida cheia de águas que são correntes, que nós não possamos estagnar as nossas águas, que a nossa vida não seja uma vida estagnada, que a nossa vida não seja de águas paradas, que a nossa vida não seja de águas furtas, de águas sujas, de águas que estão cheias de bactéria. Oh, meus queridos, tantos quando abrem a boca, ou a sua palavra, mesmo falando religiosamente, não é? Você vê que a água é turva, que a água não serve para beber, tem um sabor esquisito, tem um cheiro esquisito. Por quê? Isso não acontece com o nosso Deus, não acontece com a salvação, não acontece com a palavra, porque o nosso Deus, ele é uma fonte inesgotável, aleluia. E quando nós estamos diante desta água, bebendo desta água, vivendo desta água, dependendo desta água, desta fonte, esta mesma circulação, este mesmo refrescar, esta mesma vida que existe, ela começa, aleluia, a transbordar em nós e a viver em nós, e por isso nós dizemos, nós não somos religiosos, nós não somos apenas pessoas imitadores ou aqueles que fazem aqueles 10 pontinhos da religião e aqui eu cumpri o meu mandamento. Não, de maneira nenhuma. Nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos diante dela e Isaías disse, com alegria tirarei águas. Tire água, tire ela para você, traga desta fonte água que não somente vai sedentar a sua vida, mas que vai dar vida a tantos outros que estão ao seu redor. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de passar atrás, né, da minha casa e eu vi que uma máquina que nós temos ali, a água estava vazando daquela máquina. Mas o interessante é que apesar da água estar vazando da máquina,
toda a grama que estava ao redor, que antigamente estava meio ressecada porque não estava chovendo, toda aquela região ao redor daquela máquina, a grama estava verdinha. E sabe por quê, meus queridos? Porque quando nós somos esta fonte de água, ou quando nós estamos bebendo desta água, e esta água está jorrando, né? Que ela está não somente caindo sobre nós, mas a gente permite esta água estar ao nosso redor e cair ao nosso redor. O que acontece é que aquelas almas que estão sedentas ao nosso redor, elas também são refrescadas, elas também começam a receber vida. Não foi isso que Deus disse através de Jó, aleluia. Uma árvore caindo e estando suas raízes secas ao cheiro das águas, ou elas voltarão a brotar, a ter vida e a produzir frutos. Esta palavra que nós lemos a cada dia, ela não tem poder glorioso, poder que cura, poder que refresca, poder que restaura, poder que liberta, poder que traz vida aonde a religião, ou simplesmente a igreja, ou simplesmente a nomenclatura do homem não pode fazer. Esta palavra traz vida aos nossos corações. Amém? E por isso, neste próximo ano, nós estaremos entrando num desafio. Os irmãos têm visto e ouvido aqui, não somente a nossa irmã Manuela, a minha pessoa falando, trazendo para vocês, que no próximo ano nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus por completa, em uma ordem cronológica, tanto do Velho como do Novo Testamento. E eu convido você a participar deste desafio. Entre dentro dessas águas. Comece a retirar as águas da salvação, desta fonte de água para a sua vida. Você vai ver como a palavra tem o poder milagroso de mudar todas as coisas, porque este livro não é simplesmente um livro religioso, não é somente um livro para poder estar num estante, para estar numa cabeceira, para estar num púlpito apenas decorativo. Não, ela é para poder estar dentro do nosso coração. O salmista Davi dizia: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti. Aleluia. Portanto, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.